Defensoria Pública da União. Vocês lembram que o Alexandre de Moraes foge da citação aqui do Tribunal Federal da Flórida contra ele por um processo de censura às plataformas digitais, ao Rumble, ao grupo de mídia do Trump, né? Queria banir perfis, dados cadastrais de perfis, queria banir a plataforma com ordens extraterritoriais. Ele foge disso desde fevereiro, ele não quer ser notificado. O PGR já deu um parecer ao STJ para que não faça a citação do Alexandre de Moraes, que citação é o termo técnico, né? É o termo correto. A gente está falando notificação, pode ser também, é um termo mais coloquial. Mas ele não aceita que o Eduardo Bolsonaro não seja citado por esse processo maluco aí de coação no curso do processo, como se o Eduardo Bolsonaro estivesse aqui nos Estados Unidos trabalhando contra o Brasil e contra o judiciário. Não, ele está aqui lutando contra a tirania. E aí o que fez o Alexandre de Moraes? Tentou citá-lo no Brasil, claro, ele está nos Estados Unidos, não conseguiu, e aí o citou por edital. Ele já fez o diabo também, né? Ele já citou usando rede social, né, a plataforma X, ele faz o que ele quer, né, faz o que ele quer. Como o Eduardo Bolsonaro está morando aqui nos Estados Unidos, no exterior, ele teria que ser citado por carta rogatória. O Alexandre de Moraes ignorou mais uma vez a lei, mais uma para aquele dossiê morais.com.br, aquilo ali já deve estar com as 15 mil páginas mais ou menos, que todo dia ele produz novos arbítrios, novos abusos, novas ilegalidades, e o Alexandre de Moraes foi lá e determinou a DPU, a Defensoria Pública da União, que defendesse o Eduardo Bolsonaro, porque ele não respondeu à citação por edital. E a DPU agiu dentro da lei, botou o Alexandre de Moraes no lugar dele e disse o que está ali escrito, né? Ó, ele está no exterior, você tem que citá-lo por carta rogatória. Enquanto você não citá-lo por carta rogatória, ele não responder à citação ou ignorar a citação, não contratar um advogado, aí, quem sabe, a gente pode ser acionado e pode defendê-lo. Né? Mas a DPU deu na cara do Alexandre de Moraes, o que foi realmente muito bom. E ela disse exatamente o seguinte, que o método que o Moraes usou para citar Eduardo foi incorreto, né, para não dizer ilegal, e a instituição apontou que a citação não poderia ter sido feita por edital, mas por carta rogatória, já que o acusado está no exterior. E aí a Defensoria pediu a Moraes que a carta seja expedida para que o Eduardo tenha ciência válida e regular, entre aspas, da denúncia e possa, entre aspas de novo, ser formalmente chamado a exercer seu direito de defesa com um advogado de sua confiança. Na manifestação, a DPU disse o seguinte: princípios legais e constitucionais garantem a todos os cidadãos o direito de defesa e o acesso à justiça sem qualquer distinção de natureza pessoal, ideológica ou de visibilidade pública. No caso em questão, a DPU exerce sua função institucional em estrito cumprimento da lei, realizando a defesa técnica do réu nos termos do devido processo legal. Então, mais agora uma instituição, Alan, que reconhece que o Alexandre de Moraes é um rasgador de leis, é um produtor de arbítrios, abusos e ilegalidades e não segue nada do devido processo legal. Tá na cara. Quando as pessoas falam que não tem nenhum efeito ali Magnitsky, você percebe que o imaginário popular ele realmente está povoado de filmes de super-heróis. Ou seja, quando você conversa com as pessoas... O Olavo tinha uma regra que ele usou no início do Jardim das Aflições para explicar por que ele ia escrever um livro de ensaio filosófico narrando um acontecimento simples do dia a dia, que era ele indo numa palestra. Né? E o professor Olavo disse assim, olha, eu preciso dizer que quando as pessoas conversam e têm os seus concordâncias ou atritos, naquela conversa está encapsulada todas as ideias dominantes de uma sociedade. Todas. Só um minutinho, vai ter que cancelar a lavagem. Estão lavando roupa ali agora. Louça. E aí o que acontece? O que ocorre quando as pessoas começam a emitir as suas opiniões, as suas ideias em conflito ou mesmo em concordância? Elas começam a expor o que elas têm como biblioteca psicológica, ou seja, a biblioteca emocional, a biblioteca do que ela aprendeu na vida, o que ela já viveu. E quando eu olho uma coisa dessa, eu falo, Magnitsky. Por quê? Em outros momentos, a imprensa estava ainda em uníssono, só elogiando o Moraes. Não tinha ninguém dentro da máquina burocrática dizendo, olha, você não é esse imperador que você acha que é.
Em outros momentos, Ninguém. ninguém. Em outros momentos, você é o imperador que você acha que é. Agora, há uma transição lenta, mas progressiva, para uma outra direção. Tanto é que essa transição, ela tanto está ocorrendo que você vê o esforço dos desesperados. Aquela jornalista da Folha falando, os carecas são mais sexys. É dos carecas que elas gostam. Vocês chegaram a ver isso, né? Uhum. Na Folha de São Paulo. Acho que já saiu 2 ou 3 artigos seguindo essa mesma linha aí. É. Da mesma mulher. Da mesma mulher. Essas atitudes são desesperadas. É porque ela percebe que a imagem do Alexandre de Moraes, além de estar desgastada na opinião pública, eu não gosto do termo opinião pública, né? Uma hora eu posso explicar por quê, aprendi isso com o professor Olavo, mas na opinião pública, eu vou usar esse clichê para o pessoal entender, olha aí, ó, cura para calvície? Discordo. Os carecas assumidos são irresistivelmente sexys. Qual é a foto? Dessa aí tem como mostrar a foto ou não? Porque na chamada ela mostra a foto do Alexandre de Moraes. Né? Aí não está o Moraes, mas a chamada da própria Folha de São Paulo, nas redes sociais da Folha, está a foto do Alexandre de Moraes. Então, ela percebe que há muito mais do que um ruído, que agora não é só ruído, agora há um incômodo interno na máquina burocrática. Então, setores, lentamente, vão saindo de uma posição para outra. Antes era rito de beijamão com Moraes, porque, do contrário, isso poderia instigar os radicais de direita que estão destruindo o Estado Democrático de Direito, né? Isso poderia inflamar as massas, seria um perigo para a vida dos ministros. Né? O Estadão falava, olha, realmente foi ruim o que o Moraes fez, mas foi necessário. Aí depois passou a ser, foi necessário, mas já deu. Ou seja, você começa a mover a opinião para o que é a crítica pura e simples. O que Alexandre de Moraes está fazendo é tortura. Chegamos nesse ponto? O que o Moraes está fazendo é tortura? Ainda não. Mas é assim, é exatamente assim que ideias se propagam.